É guerra! E você vai ficar estarrecido porque o nosso futuro está em jogo. Assiste aqui comigo a esse momento. Nós temos aqui a informação de que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar pelas redes sociais. Aí está. Muito obrigado, presidente Donald Trump e secretário Marco Rubio. Ele continua nessa mensagem postada no X. Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos Estados Unidos também. Ou, quem sabe, até perderão seus vistos. Eis o custo Moraes para quem sustenta o regime. De garantido, só posso falar uma coisa, tem muito mais por vir. Pois é, eu conversei com muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje ao longo de todo o dia e a expectativa deles é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil, mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então, a expectativa é que o governo americano parta para outras sanções que não diretamente comerciais, como a do tarifaço, como a hipertaxação, que deve começar a valer daqui a pouco. As apostas deles são todas em Donald Trump, porque acreditam que no Congresso Nacional não tem votos, já estão contados para um impeachment de ministros do Supremo Tribunal, do próprio presidente Lula, e também não acreditam que vai haver divergência entre os poderes judiciário e executivo aqui no Brasil, de forma que desmobilize toda a estratégia que eles acreditam que já esteja em curso. Então, a ideia é essa, a expectativa deles é essa, e vão apostar também, e é uma insistência dos aliados com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em recorrer a algum organismo internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que agora sim, muito comprovadamente, o que eles já vinham dizendo está acontecendo: perseguição, censura e uso político da Polícia Federal aqui no Brasil. Então, eles esperam que essa resposta venha do exterior e não que ela seja adotada aqui, embora estejam debatendo soluções no Congresso Nacional, pediram a suspensão do recesso parlamentar que começa hoje, não conseguiram com Alcolumbre nem conseguiram com Mota, tentaram chamar oficialmente as comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública, mas também não conseguiram fazer isso de forma oficial. Esperam que a resposta venha de fora, Leandro, como já estão tentando há algum tempo e estão conseguindo a princípio. Eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes. No decorrer do programa a gente vai destrinchar um pouco mais cada detalhe que ali consta, mas o que eu posso já adiantar é de que se trata de uma decisão que não tem o seu fundamento jurídico adequado. Não é uma decisão que deveria ter sido tomada, porque o preâmbulo fala sobre a possibilidade de fuga do ex-presidente. É por isso que ele está com uma tornozeleira, para ser monitorado onde ele estará, onde ele vai, onde ele frequenta. Só que em todas as vezes que Bolsonaro é citado nesta decisão, não há um indício de fuga, não há um indício de que ele estaria planejando sair do país. Não há um indício de uma rota a ser seguida, de uma data para sair, de uma conversa que tenha sido feita neste sentido. Nada aponta para a possibilidade de fuga do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, todas as vezes que ele é citado nesta decisão no contexto de manifestação da ideia, de críticas ao Supremo Tribunal Federal, de apoio ao Eduardo Bolsonaro e as críticas que ele vem reiteradamente fazendo contra o STF. Só para resumir, porque parece que é a suma desta conduta do ex-presidente, ele é tido como alguém que instiga o povo contra o poder judiciário brasileiro pelo simples fato de criticar o processo em que ele é réu. Será que alguém que se entenda numa condição de justiça não pode criticar a justiça? Será que isso é crime? Isso é indício de crime? Não é. E isso já, por si só, elimina qualquer base jurídica que possa ser levada em consideração dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Neto, essa operação, ela tem por finalidade, de fato, humilhar Jair Bolsonaro. Ele disse e ele está correto. Porque não há um motivo pelo qual o ex-presidente vai mudar algumas de suas iniciativas ou do seu comportamento em razão da tornozeleira eletrônica. Se há
por parte da Suprema Corte Brasileira, a informação, a percepção, a comprovação aos olhos da lei que Jair Bolsonaro está organizando uma fuga, aí o remédio poderia ser a prisão preventiva. Agora, colocar a tornozeleira eletrônica vai impedir o ex-presidente de fazer exatamente o quê? Porque se ele resolver ir para a Embaixada Americana, se ele resolver ir até o aeroporto e entrar num avião, o que vai acontecer com a tornozeleira eletrônica? Que, inclusive, ele pode arrancar antes, se por acaso fosse tomar uma medida dessa. Vão aparecer, a tornozeleira vai congelar o ex-presidente, vai ficar parado, meu Deus, não vai conseguir mexer, vai tomar um choque. Ou, de repente, vão aparecer helicópteros, policiais federais, e aí vão deter ele antes dele chegar na embaixada. Isso não existe, isso não é filme. Então, cria-se uma fantasia de que a tornozeleira eletrônica protege o sistema judiciário de, na eventual condenação de um réu, não conseguir alcançar este réu porque ele fugiu. No caso do ex-presidente, não faz absolutamente nenhuma diferença de ordem prática. Eu, na minha opinião, que não sou jurista, vejo esta decisão tomada como a utilização do poder conferido à Corte Suprema Brasileira para que os seus membros deem uma resposta a uma mensagem que não lhes caiu bem-vinda do presidente norte-americano. Não há outra razão para que essa decisão tenha sido tomada agora, na sequência das duas cartas escritas por Donald Trump. Uma direcionada a Lula, onde há ali críticas muito diretas e objetivas do Supremo Tribunal Federal, e outra direcionada ao próprio Jair Bolsonaro, que foi divulgada ontem ou anteontem, se não me engano. Então, o Supremo brasileiro reage para mostrar quem manda. Só que esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal que chegam lá, primeiro, deveriam ter notável saber jurídico e reputação ilibada, chegam lá para cumprir à risca a Constituição e não para ficarem julgando processos conforme a opinião que eles próprios têm em relação ao acusado ou ao autor. Então, há essa desorganização no papel da própria Suprema Corte. E esta desorganização se consolida ainda mais mediante a decisão tomada para que se coloque a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro. Mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. Fala, galera. Parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista, mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Eu acho que eles saberão, porque eu acho que devem receber um e-mail com cancelamento de visto, mas volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto, vistos de estudante, vistos de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. E o ministro Barroso, por exemplo, esteve aqui
no mês passado, 2 semanas atrás, na verdade, semana passada, o ministro Barroso estava aqui, veio visitar a filha dele. Os americanos já sabiam da chegada dele e o presidente Donald Trump tinha falado para o visto dele não ser cancelado, né? Já havia um decreto, vamos chamar assim, do secretário de Estado Marco Rubio, que cancelava visto de violadores da liberdade de expressão. Havia um entendimento que o ministro Barroso, por exemplo, estava dentro desse critério e ainda assim eles optaram por, naquele momento, não cancelar, para não antecipar as medidas que Trump tomaria na semana seguinte, né? O Barroso chegou aqui na sexta-feira e na segunda-feira o Trump fez aquela postagem e na quarta ou na quinta-feira, no dia 9 de julho, o Trump anunciou as tarifas ao Brasil. Ele procurou uma atitude mais sistêmica, até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Olha, uma decisão muito mais do que lamentável, né? Ela é repugnante e ela só reforça a ditadura que a gente está vivendo no Brasil. Não dá mais para tratar isso daí como democracia. O mundo inteiro, que ainda não conhecia Alexandre de Moraes, fica espantado, né? Não se vê em local nenhum do mundo uma pessoa, antes sequer de uma condenação, viver praticamente no regime semiaberto. Bolsonaro está sofrendo agora prisão domiciliar, tal qual sofreria uma pessoa que tivesse progredido para o regime semiaberto, podendo sair de casa durante o dia apenas para trabalhar. E quando se trata, né, de uma relação de pai e filho, fica mais claro ainda para todos aqueles que têm família que isso é para humilhar, para esculachar e, principalmente, depois de vir e ainda sendo embasada a decisão do Moraes, em um dos dispositivos, dizendo que ele está tomando essa decisão porque o Bolsonaro postou um vídeo do Donald Trump prestando solidariedade a Bolsonaro, isso daí fica mais claro do que nunca. Agora, o que causa estranheza é pessoas, né, que eu não consigo entender que estejam em sã consciência, achando que essas medidas vão fazer o Donald Trump recuar. É importante que entendam, não haverá recuo. Eu não falo pelo Donald Trump, eu não falo por ninguém do governo. Se quiserem tentar lá e botar o Geraldo Alckmin, né, que esteve naquela foto ao lado de terroristas da Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, que já assassinaram milhares de norte-americanos, podem tentar. Boa sorte. Boa sorte na negociação. Não adianta o Lula ficar comendo jabuticaba, o Celso Amorim cantando Quem Tem Medo do Lobo Mal, e depois mandar um jornalista lá dentro do pool que eles falam da Casa Branca, perguntar para a porta-voz da Casa Branca, o Lula está aberto à negociação, por que vocês não negociam? O Brasil não se dá ao respeito. O Brasil não buscou nenhuma porta de entrada junto ao governo norte-americano. A gente está no momento talvez mais importante da diplomacia brasileira das últimas décadas. O nosso chanceler estava na Irlanda, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos estava de férias. Eu estava anteontem dentro do State Department, uma reunião com 8 integrantes de altíssimo nível. Veio a pergunta, qual o nome da embaixadora de vocês aqui em Washington, D.C.? Ninguém sabia responder. Esse é o tamanho da insignificância do Brasil, que tem vivido mais do que nunca os dias de anão diplomático. Não tem como você achar que o Brasil não vai sofrer consequências se aliando ao todo tipo de escória mundial. Então, o cenário que a gente está vendo hoje é fruto da perseguição política e de um governo acéfalo. Deputado, deixe-me chamar aqui também os nossos analistas, a Juliana Lopes e o Pedro Venceslau, que vão participar da entrevista também. Juliana? Deputado, boa noite. Obrigada por participar aqui dessa entrevista. Queria perguntar para o senhor o seguinte, a Casa Branca, em conversas com o senhor, ofereceu asilo político ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Quando isso aconteceu? Isso foi nessa semana? Negativo. Nunca ouvi uma conversa dessa. Nunca tive conhecimento de nenhuma conversa dessa. Porque tem Eu não tenho nem o que dizer, eu não tenho nem o que dizer sobre isso.
que tem algumas agências, né, falando sobre isso ter sido passado por Paulo Figueiredo também, sobre a possibilidade de asilo político. A gente falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui nessa semana e ele negou que tenha qualquer tipo de articulação. Por isso, a pergunta ao senhor se isso foi oferecido ali do outro lado pela Casa Branca. Negativo, de maneira nenhuma, isso não foi cogitado. Inclusive, né, na nossa caminhada ali dentro da Casa Branca e dentre outras autoridades, alguma pessoa de fora, né, antes de entrar lá, brasileiro, veio falando: Eduardo, posso buscar um acordo para tentar livrar só o Bolsonaro? Eu falei: negativo. O país está vivendo uma crise institucional, não é uma crise política. Eu não estou aqui para defender o Jair Bolsonaro e nunca tive nenhuma conversa com ninguém do State Department ou ninguém da Casa Branca ou ninguém dentro do Congresso Nacional visando Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele é só mais um dos perseguidos. É claro que tem muita notoriedade porque ele lidera o movimento. Na verdade, querem calar muitas pessoas no Brasil. O Bolsonaro, ele só está no meio do caminho. Agora, falar que houve uma investida para se botar Jair Bolsonaro em exílio, asilo, etc., eu quero saber a fonte, eu quero a cariação com essa pessoa. Deputado, essa pessoa com quem o senhor conversou é da Casa Branca? Que falou... Não, negativo, é um brasileiro, pessoa que não nem tem relevância nenhuma, não é conhecida de ninguém, e veio falar que, imagine se de repente tirassem só o Jair Bolsonaro do processo. Eu falei: negativo, nem levo para o Jair Bolsonaro isso, que isso aí está fora de questão. E também, vamos ser sinceros, não tem como fazer acordo com essa atual conjuntura aí da Suprema Corte. Se acordo desse resultado, a cartinha do Temer tinha acabado com toda a perseguição política do Brasil. Eu aprendi com Alexandre de Moraes que não se deve recuar mediante chantagem. Só que agora Alexandre de Moraes está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. Os Estados Unidos, né, Trump, já entrou em disputas com o Canadá e ganhou. O Canadá fez uma lei migratória mais rigorosa, né? Entrou em disputa, uma política, entrou em disputa com o México reclamando da invasão de fentanil nos Estados Unidos. O México fez a maior apreensão de fentanil da sua história. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, as elites brasileiras têm que bater na porta correta. Os senhores são responsáveis por permitir também, em boa parte, né, não somente, mas por permitir que o Lula estivesse aí no poder. Muita gente apoiou o Lula. Chegou a hora de vocês passarem, né, a fatura de dizer: olha, eu não quero, né, que o Brasil vire uma Venezuela. Muitos aloprados especialistas já falaram que topam, né? Não, por mim, pode mandar a tarifa, o Brasil não pode baixar a cabeça. Eu quero saber dos senhores, né, que tem boa parcela de poder nacional, se os senhores concordam com isso que está acontecendo ou se vão segurar, né, a Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau tem uma pergunta também. Pedro? Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa, o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo, um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança
que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Agora, deputado, o senhor vem sendo pressionado tanto por parlamentares daqui do Brasil, da direita, né, como também por empresários, para tentar convencer o presidente Donald Trump a voltar atrás e derrubar esse anúncio do tarifaço? Algumas pessoas falaram comigo, né? Obviamente preocupadas, naturalmente, com as tarifas. É óbvio que não é o cenário desejado. Eu, desde o começo, sempre advoguei por sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes, mas essas tarifas são a única novidade que estão fazendo, né, o sistema repensar. É a única alternativa e fio de esperança que nos resta. Então, eu não tenho como criticar o Donald Trump. Se ele escolheu, dentre as cartas que tinha à sua mesa, a tarifa, isso daí, enfim, lamento que o povo brasileiro inteiro possa vir a pagar essa conta. Mas também a nação tem que entender que não se dá os mesmos privilégios, né, da sociedade livre, não são dados a ditaduras. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente. No Brasil, as instituições já não funcionam mais com normalidade. Você vê só, o Congresso é incapaz de derrubar um decreto de IOF do presidente da República. Isso daí mostra uma total disfunção. Isso é típico de ditadura. Na Venezuela, o STF de lá fechou o Congresso Nacional. No Brasil não precisa fechar, porque o Alexandre de Moraes já está dando as cartas, vai fechar para quê? Então, esse é o tipo de regime que nós estamos vivendo hoje. E regimes são sancionados, regimes são tarifados, pessoas perdem os seus bens. E eu quero crer, né? Eu rezo a Deus para que a elite brasileira pressione o Alexandre de Moraes, porque uma das possibilidades que pode chegar a vir é o desligamento do Brasil do sistema SWIFT, que é essencial nas transações internacionais. O Trump fez isso com o Irã, fez isso com a Rússia. Se fizer com o Brasil, isso vai causar uma pancada muito maior do que a tarifa Moraes de 50%. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar numa eleição de 2026, onde você já pode extrair e concluir que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Como é que ficará o Brasil no cenário internacional? As pessoas não estão entendendo que quando eu falo que as próximas semanas são decisivas, não é algo da boca para fora, não é algo de uma mente ideologizada. Eu estou falando a verdade. O Lula não tem interesse nenhum em resolver isso daí. Tanto é que está escalando Geraldo Alckmin para tentar conversar com os americanos. Isso não ocorrerá. O americano não vai conversar com quem apoia assassino de cidadão americano. O Hezbollah já matou vários, o Hamas, o Jihad Islâmica, até os Houthis. Isso não ocorrerá. Então o Lula está querendo agarrar isso daí com unhas e dentes para tentar resgatar a popularidade dele. Mas isso não vai adiantar, porque a crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, ela vai se agravar. E o Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira. É segurando o ímpeto do Alexandre de Moraes. Leiam a carta do Trump. Ele fala que ele abre falando de Bolsonaro, e não só Bolsonaro, a perseguição também a todos os seus seguidores. Os senhores realmente acreditam que o Barroso, escrevendo uma carta para o Trump, com toda a ladainha que o Trump ouviu durante os 4 anos que ele não estava na presidência, né, de defesa da democracia, etc., da qual o próprio Trump foi vítima. Vocês acham que o Barroso vai conseguir convencer o Trump? Ou será que ele está fechando, enterrando a possibilidade de uma mesa de diálogo? Porque o mundo inteiro está dialogando com o Trump. Inimigos e aliados históricos dos americanos. Só o Brasil que não. E só o Brasil tem uma tarifa de 50% por causa disso. Na carta dele ele fala, mais uma vez e finalizando, né, perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Por isso que eu tenho falado, olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e restrita. Depois ele fala da regulamentação das Big Tech. Começou agora a sessão 301. Se preparem. Virá a novidade dessa investigação da seção 301 também, que visa proteger os interesses comerciais dos americanos, podendo culminar nas sanções IEPA, né? International Economy Emergency Power Act. Isso vai acabar sancionando muita gente para além de Alexandre de Moraes. Ele continua depois na carta falando alguma coisa de comércio e pincelando também a questão do sistema do complexo industrial de censura. Para que a gente vai pagar o preço disso, se tudo isso são características de regimes autoritários? Agora, deputado... É só isso que a gente está trabalhando e querendo evitar.
Deputado, deixe-me fazer um outro questionamento. Fontes, apuração nossa, da equipe CNN, já informou, já passou a informação várias vezes, que o Supremo Tribunal Federal não vai mudar em nada em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula também afirmou que vai haver, sim, critérios em relação às Big Techs. Nesse cenário de embate entre as instituições aqui no Brasil e ações do governo norte-americano, a população, e eu incluo aí até grupos e aliados da direita que apoiaram e apoiam tanto o senhor quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não pode fazer com que, além do país virar um caos, a direita também perder apoio de segmentos que apoiaram lá atrás e apoiam hoje? E você acredita, Leandro, que retirando as tarifas e dando uma sobrevida para o Brasil, onde a gente vai haver uma eleição sem a oposição, com esse governo que aí está resgatando a sua popularidade, a gente só vai adiar o dia da batalha final. Eu tenho certeza que os brasileiros não querem ficar trabalhando até junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, só para pagar impostos. O Brasil tem um momento crucial para decidir se vai ter um tratamento definitivo de Venezuela ou se vai se alinhar com as potências democráticas do mundo. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. Eu nunca vi o Trump recuar. Não existe recuo. Se este for o cenário, Leandro, lamento. O Brasil será mergulhado num caos e terá um tratamento semelhante ou igual ao da Venezuela. E o Trump, e o Celso Amorim e o Lula estão adorando isso porque eles acham que eles estão indo para o colo da China e da Rússia. Só que a própria China e a Rússia estão fazendo acordo com os Estados Unidos. Olha que loucura. Deputado, quando teve a questão da dolarização, só para finalizar, Leandro, quando teve a questão perguntaram ao Lavrov, né, chanceler da Rússia, sobre a questão da moeda única do BRICS. O que ele respondeu? Trump, a gente não tem nada a ver com isso não, isso é coisa lá, do Lula e dos brasileiros. Ninguém bate de frente com Trump, não será a Moraes que conseguirá fazer esse feito. Juliana? Deputado, queria puxar por um gancho do que o senhor já falou aqui sobre não termos eleições aqui no Brasil em 2026. Isso está sendo articulado pelo senhor? O senhor conversou com os integrantes do governo americano sobre isso? O que pode acontecer? Inclusive, mais sanções estão por vir? O que o senhor está entendendo que vai acontecer aí de fora? Eu acho o seguinte, para quem acompanha minimamente os posicionamentos dos Estados Unidos e também do presidente Trump, consegue enxergar esse cenário facilmente. Eles não reconheceram a eleição da Venezuela, por quê? Maria Corina Machado não pôde participar, a principal líder da oposição. Depois o Maduro vai e sem uma auditoria, né, até porque a Maria Corina Machado conseguiu comprovar, através de uma auditoria paralela, que ela venceu com mais de 60% dos votos. Né? Ela e o Edmundo Gonzalez, né? Porque ela não pôde participar, o Edmundo Gonzalez foi o seu preposto. Mas ela comprovou que venceu, o Maduro recorreu ao seu TSE, o TSE saiu de uma salinha dizendo, olha, saímos da sala aqui agora de apuração, 51% dos votos a favor do Maduro. A eleição brasileira, ela tem tudo para ser esse tipo de eleição. Os Estados Unidos não vão reconhecer, o Trump já falou que o Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, que ele é uma pessoa honesta. Ora, meu Deus do céu, ele está sendo acusado de um golpe de Estado, e eu também agora. Está claro para todo mundo que esse processo de golpe, essas investigações, elas são abertas só para o Moraes selecionar quem ele vai pegar. Vamos perguntar para o Alexandre de Moraes, numa entrevista ao vivo, aquelas mensagens que o Glenn Greenwald expôs na Folha de São Paulo, onde ele diz, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está me investigando. E ainda tem gente, não estou falando que são senhores não, né, mas de outros grandes canais de comunicação, que dão contornos de ilegalidade e comentam com normalidade isso tudo. Isso tudo está errado, está viciado desde o começo. Nós somos pessoas honestas, não tem nada que pese contra nós. Pessoas velhinhas, que nunca pisaram numa delegacia, tratadas como terroristas, num golpe, sem apoio da polícia, sem apoio das Forças Armadas, num domingo de janeiro. O próprio Moraes estava de férias lá em Paris, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Impossível dar golpe, mas ainda assim querem colocar isso adiante para tirar o líder da oposição
da eleição do ano que vem. Isso não tem como dar certo. Eu tenho certeza, se a gente chegar nesse nível, o Brasil não terá as suas eleições reconhecidas em 2026. Pedro? Deputado, pelo que o senhor está falando de uma eleição sem oposição, o senhor defende, então, que caso o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, continue inelegível até o ano que vem, caso ele seja preso, a oposição não deve disputar o processo eleitoral como uma forma de protesto, por exemplo, ou a oposição deve lançar um dos tantos candidatos, apoiar um dos tantos candidatos que já se apresentaram, como Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, entre outros? Esse é um debate que é muito válido, né? Um Congresso que atualmente não consegue derrubar o IOF, imagina no que vem, com o presidente preso, o filho dele exilado, um monte de deputado fora. Será que vai valer a pena a presidência? Vocês acham que um presidente que queira dar anistia ao Bolsonaro, ele vai conseguir fazê-lo? Ou será que o STF vai inventar uma manobra judicial para dizer que não vale essa anistia? Entendem o ponto que nós estamos chegando? Bolsonaro, né, o Brasil já viu várias pessoas serem anistiadas. Numa das anistias da Dilma Rousseff, ela livrou o Zé Dirceu e o José Genuíno. Quando o Bolsonaro foi dar uma anistia para o Daniel Silveira, aí não vale. Não tem como você confiar nesse sistema. Esse sistema está podre. O Brasil está tendo uma crise institucional. É por isso que quem enxerga essa questão atual com os Estados Unidos apenas pelo ponto de vista comercial ou econômico está fazendo uma análise totalmente equivocada. Eu entendo, né, a agonia do produtor brasileiro, a agonia do comerciante nacional, do trabalhador, mas, mais uma vez, né, eu sempre advoguei por sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Vieram as tarifas, né? Agora é trabalhar com isso daí. Agradeço ao Trump por ele comprar essa briga, né? Uma briga justa, uma briga que vale a pena, e Deus quiser terá sucesso, porque senão, mais uma vez, o Brasil vai definitivamente virar uma Venezuela. Deputado, esses setores todos querem que o senhor ou Jair Bolsonaro peçam para Trump voltar atrás em relação a essas tarifas. O que o senhor responde para esses setores aqui do Brasil, principalmente para o agro? Entendo, né, mais uma vez, né, a preocupação, e podem ter certeza, muitas dessas pessoas em que pesem terem, né, à frente, no horizonte, um prejuízo financeiro se avizinhando, elas me apoiam. Boa parte dessas pessoas me apoiam. Eu estava com o Paulo Figueiredo anteontem fazendo uma transmissão, ele estava fazendo análise de alguns dados, se não me engano, até uma pesquisa da Quest, que não dá para dizer que é uma pesquisa, né, vinculada à direita, e chegou-se à conclusão ali de que 4 em cada 10 brasileiros estava apoiando a questão da tarifa. Isso daí é 80% dos eleitores da direita, o que mostra um amadurecimento muito grande. Eu estava achando que 95% dos brasileiros seriam contra. Quando veio esse dado, eu fiquei até positivamente surpreso. Isso é um sinal verde aos parlamentares que eles podem defender, sim, obviamente, né, com um tom correto, falando da crise institucional, não se restringindo apenas à visão econômica ou comercial, para tratar desse tema. Mas, mais uma vez, não existe como o Brasil se comportar como uma ditadura e ter privilégios do mundo livre. Ok. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade ao falar conosco aqui da CNN Brasil. Até a próxima. Eu que agradeço, Leandro, a todos vocês, né? Espero que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, né? Principalmente da elite econômica, que tem muito poder, para que façam pressão nas pessoas corretas, notoriamente Alexandre de Moraes, e a gente consiga mudar esse cenário atual. Dos Estados Unidos, eu posso garantir, não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir, não haverá recuo. Coloca a imagem que eu mandei aí, produção, por favor. É bom lembrar que a mesma instituição Polícia Federal, que invadiu a casa do presidente Bolsonaro e colocou tornozeleira eletrônica nele, é a mesma Polícia Federal que fez escolta no Procurador-Geral do INSS. Como é que eu vou chamar uma polícia dessa? De organização. Não tem outro jeito. Ué, eu vou chamar do quê? A Polícia Federal hoje, ela é... Ah, ela tem gente boa lá dentro. Da C, com 2 S. Não é nem com... Sabe aquele? Com 2 S. A Polícia Federal hoje é uma organização. Você não tem como fazer escolta ilegal, inconstitucional, criminosa
de um cara que roubou bilhões e bilhões dos brasileiros, o maior escândalo de corrupção, e colocar a tornozeleira eletrônica numa pessoa honesta, que eles sabem que não roubou. É uma organização criminosa. Eu vou gravar um vídeo em inglês hoje falando isso. Eu não saio daqui do estúdio hoje sem gravar um vídeo em inglês e vou mandar para todos os meus amigos americanos, explicando para eles que a mesma Federal Police, né, a mesma que colocou tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, é a mesma que fez escolta ilegal de alguém que roubou bilhões no Brasil e que, né, os bons funcionários da PF são aqueles que estão indo lá colocar a farda e enfrentar o narcotráfico. Os outros estão colocando tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, estão fazendo escolta ilegal do INSS e estão ajudando o Alcolumbre no aeroporto do irmão dele quando foi usado pelo narcotráfico. O Alan, veja a transformação, rapidinho. É a mesma Polícia Federal que num desfile de 7 de setembro, no auge da Lava Jato, foi aplaudida de pé. Sim. Lembra disso? Uhum. Olha em que ponto estamos, cara. A que ponto chegamos. Desculpa, vai lá. Não, é uma guarda pretoriana, né? Uma guarda venezuelana. Pode chamar do que quiser. Usem os adjetivos que quiserem. O melhor deles é organização criminosa. É uma organização criminosa. Onde... Porque assim, você acha que na... Vou dar uma real aqui pra quem não conhece favela. Você acha que na favela, todo maluco que tá usando fuzil no narcotráfico é aquele cara com gosto de sangue, que não vê a hora de matar um policial? Não é não. Não é não, irmão. Eu falo pra vocês. É que talvez quem não conhece favela tenha essa imagem do narcotraficante, que todo narcotraficante tá afim de cortar a cabeça de alguém, sair matando todo mundo. Não, tem um bando de maluco. Gente boa pra cacete ali na favela usando um revólver. Às vezes só pra ganhar um tocadinho. O cara fica ali. Não tem problema. Vai ser pego pela polícia, tem que morrer. Pô, Alan, mas que pensamento é esse? Ué, quem mandou pegar fuzil, irmão? E tá na favela, junto com o narcotraficante. Nem todos ali são aqueles malucos, loucos, com gosto de sangue de policial. Tanto é que o narcotraficante que acaba morrendo é aquele cara que fica meio ali, com receio. Que não tá no confronto direto. É, o cara tá ali, porra, mata ou não mata. Acaba morrendo. O cara que tem mais gosto de sangue, ele vai acabar matando mais. Eu sinto muito, filhão. Né? Não era pra você estar nesse lugar. Escolheu pegar fuzil e trabalhar com narcotraficante, o fim é esse. O mesmo eu digo pra PF. Todos os policiais federais. Todos. Quem mandou você continuar nessa organização de merda? Quando você viu tudo mudar? Agora, eu estou desejando você enfrentar um Marine dos Estados Unidos. Cedo ou tarde, isso uma hora vai acabar acontecendo. Eu estou desejando você enfrentar um Marine porque você quis defender a guarda pretoriana. Você decidiu virar guarda pretoriana do novo Maduro, que é o Lula. Eu não vejo outro futuro pro Brasil, tá? Eu não vejo outro futuro pro Brasil. Uma hora vai chegar um porta-aviões dos Estados Unidos na costa brasileira. Isso é inevitável. Se vai ser daqui a 5 anos, 6 anos, 3 anos, eu não sei. Uma hora isso vai acontecer. Os Estados Unidos não irão perder o maior celeiro do mundo em guerra mundial. Aí, ó. Isso é uma obviedade. Diga. Fernando Vieira aqui, eu sou favelado e confirmo que o Alan acabou de afirmar. É, pô, é óbvio. Qualquer pessoa sabe de favela que é isso que acontece. Então, assim, uma hora, os Estados Unidos não vai querer perder fonte de urânio, fonte de terras raras. Terras raras. Fonte de terras raras, fonte de urânio, fonte de leite, fonte de carne bovina, fonte de carne suína. De grãos. Fonte de grãos. Uma hora os Estados Unidos... Frutas. Uma hora os Estados Unidos não vai querer perder isso aí. Ou, se os Estados Unidos não precisa, que esse é o caso, os Estados Unidos não vai querer o Brasil abastecendo o inimigo. Em um cenário de guerra, eu preciso dizer para você, em um cenário de guerra, ou o Brasil serve para abastecer o exército, ou o Brasil serve para abastecer o exército aliado. Os Estados Unidos não vai deixar. Isso é certo. Isso para mim é certo como o sol nasce de manhã. Agora, quanto tempo vai demorar para que o Brasil não seja mais abastecimento do exército inimigo? Eu não sei quando. Agora, que essa galera que está fazendo escolta de INSS, essa galera que está fazendo escolta de diretor do INSS, essa galera que está colocando tornozeleira eletrônica em Jair Messias Bolsonaro, quisera eu ter a lista do nome de todos eles. Não, sério, de coração. Eu queria já ter agora a lista de um por um. Eu sei como que o Alexandre escolhe os delegados da PF. Eu sei. Alexandre, você sabe que eu conheço algum dos seus capachos delegados da Polícia Federal. Tem chantagem no meio? E você sabe, ouviram? E você sabe que eu sei o porquê que cada delegado foi pensado por você para cumprir as suas ordens ilegais. Eu sei e eu vou falar isso no momento oportuno. Vou queimar as pessoas, vai ter gente demitida, vai ter gente puta da vida comigo. A vantagem é que daqui a 2 anos eu sou cidadão aqui. Não, tem um detalhe. Dessa terra aqui, ó. Terra do Mickey Mouse.
terra, tá aqui, quem não tá vendo, ó, meu celular, a capa do meu celular do Mickey Mouse. O Lula Campos tá morrendo de rir. Ô, Rafa, Não, eu vou poder falar. É porque eu falei uma vez sobre isso e não deveria ter falado. Eu lembro. Não, mas tem um detalhe. O Max... Cadê a informação? Eu não posso dar informação. Eu vou dar essa Não, informação. calma, deixa eu dar um exemplo pra vocês do que aconteceu na minha casa. Max, o primeiro delegado da PF que invadiu a minha casa em maio de 2020, 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás. O primeiro delegado, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Tô mentindo, Max? Sim, é isso mesmo. Eu fiquei eu explicando pro cara. Cara, você sabe quem eu sou? Você sabe o que tá acontecendo? Ele não tinha a mínima ideia. Ele foi pincelado da noite pro dia. O segundo, Ele tava Rafa, chegando em Brasília. ele tava chegando em Brasília. O segundo bateu boca com a Denise. Na minha casa. O delegado bateu boca com a delegada. Na minha casa. O Max lembra disso, pô. Não foi, Max? Ele batendo boca com a doutora Denise no telefone. Pô, mas como assim? Vocês fizeram busca e apreensão aqui em maio, eu tô aqui em junho de novo. Ele batendo boca com ela. Mas o que vai ter que pegar que não tem mais nada? Aí ele se negou a levar o iPad. Lembra disso, Max? Ele se negou a levar o iPad. Ele falou assim, não, mas já fizeram então busca e apreensão aqui? Eu falei, sim, já é a segunda. Vocês fizeram uma busca e apreensão quando minha esposa estava grávida de 9 meses. E agora o Pedro é recém-nascido. Os policiais da PF se recusaram a subir. Porque os primeiros, eles eram do escritório do Moro. Eles trabalhavam com o Moro. E aí eles fizeram aquilo, sabe quando você joga roupa no chão? Sim. Fizeram tudo. Fizeram aquela reviravolta pra botar medo mesmo, né? Fiquei cheio de medo. Peguei minha esposa e falei assim, amor, tô indo pros Estados Unidos, você fica aqui, daqui a pouco você tá indo. Aqui o medo aqui, Alexandre de Moraes. O medo que eu tenho de você aqui, ó. Eu ainda vou enfiar isso aqui, ó, pelo menos no túmulo, assim, ó. Mas eu vou. Medo você não tem, não. Você pode ter certeza. Eu sei o quanto disso aqui eu tenho. Então eu vim pros Estados Unidos porque eu só tenho 2, tá vendo? 3, né? Mas o terceiro a gente não mostra aqui. Eu só tenho 2 mãos. Mas, Moraes, a tua hora vai chegar. E aí, quando eles fizeram a segunda busca e apreensão, o delegado bateu boca a Denise. A Denise pediu para sair, porque eles começaram a ver, cara, isso aqui é loucura. Como o Alexandre de Moraes estava pincelando os delegados. Assim como ele pincelou esse delegado que foi fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro. O Eduardo tá aqui de modo heróico. E quem disser que ele é culpado do que tá acontecendo com o pai, meu irmão, é canalha no nível que se chamar de é pouco. Porque já queriam prender o Bolsonaro no dia 1. Dia 1. 1º de janeiro de 2023 eles já queriam prender o Bolsonaro. O que o Eduardo tá fazendo aqui é heróico. Heróico, cara. Heróico. O cara não vê mais o pai, agora tá sem poder falar com o pai e vai continuar ali mostrando pra Casa Branca o que tá acontecendo. E conseguiu chutar a bunda do representante do Lula na Casa Branca, né? Na reunião. Um azar da porra, né? Porque o dia que o representante do Lula foi lá... O Eduardo tava lá. Não só. Um brother do Eduardo tava lá pra falar com o Trump. Que era o líder do Bahrein. Sabe aquele azar de merda? Você chega na Casa Branca, tá o Eduardo e tá o líder do Bahrein. O Eduardo com o pessoal do Bahrein é assim. O azar do cara foi duplo. Duplo, não foi recebido. Ó, deixa eu passar aqui algumas informações sobre a repercussão na imprensa estrangeira das medidas contra o Bolsonaro. New York Times noticiou que Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica, aumentando a rivalidade do Brasil com Trump, e o jornal destacou que as medidas restritivas do STF desafiam as exigências do presidente Trump de que as acusações contra Bolsonaro fossem retiradas. A Reuters, agência de notícias, destacou que Bolsonaro foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica, aumentando, mais ou menos como o New York Times, aumentando a pressão legal que o Trump tentou encerrar, ameaçando impor uma tarifa elevada sobre produtos brasileiros. O La Nación argentino destacou que o Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais ou contratar outros indivíduos sob investigação no Supremo Tribunal Federal, incluindo seu filho Eduardo Bolsonaro. O espanhol El País destacou na manchete que a razão das medidas cautelares impostas pela justiça Bolsonaro é o risco de fuga. Agora começam os mais esquerdistas de todos, não que a Reuters e o New York Times não sejam, mas as manchetes Eles se mais... esforçam para ver quem é pior, né? Não, a CNN, todo mundo falando em risco de fuga, que o Bolsonaro... Risco de fuga. O Bolsonaro veio para os Estados Unidos no fim de 2022. Não, né? olha... E hoje, sinceramente, eu concordo com ela, não teria nem que ter voltado. Olha, eu não quero ter trabalhado daqui. Não quero monopolizar, vou pedir ajuda de vocês para me interromper, mas o Bolsonaro já falou que ele não sai, tá? Concordando ou não com ele, ele já falou que não sai. Não sai. Agora, se eu ver algum deputado elogiar o Valdemar, é sério, se eu ver algum deputado do PL elogiar Valdemar da Costa Neto, e eu falar assim, não, mas é porque tem que articular, que senão não tem isso, não tem aquilo, vocês têm a obrigação de chamar esse deputado de canalha, de comunista, de safado. Vocês têm que encher esse político de comentário.
Porque não tem mais. É óbvio que vão entregar o Bolsonaro aos leões. Só que a gente tem que saber, porque numa guerra, gente, numa luta, numa batalha, a dificuldade não é lutar. A dificuldade é você saber quem entra do meu lado, brother.